vai trazer alguns esclarecimentos. Acredito que seja muito importante a gente falar sobre isso, não é? Então, qual que é o nosso tema? Vou ler aqui. De volta ao comando, superando um narcisista e como retomar o controle de sua vida. A gente colocou narcisista como sendo a parte masculina, mas a gente, infelizmente, tem narcisista em todos os gêneros, né? Não é uma qualidade só, uma qualificação só do sexo masculino, mas também nós temos narcisista no sexo feminino também. E aí, como a gente pode superar um narcisista na nossa vida, Karina? O que você acha? Bom, acho importante também a gente falar, né, que assim como a gente pode ter esse transtorno nos dois sexos, né, a gente não fala só sobre parceiro e parceira, né, porque pode ser um pai, uma mãe, um familiar narcisista, um amigo narcisista, né. Então eu acredito que a gente está muito rodeado de pessoas com essas características. Claro que todos nós temos algumas características, né, narcisistas, mas quando a gente fala no transtorno, né, de personalidade, na pessoa realmente narcisista, gente, eu não desejo para ninguém uma relação com uma pessoa assim. Eu acho que o conhecimento, né, que é para isso que a gente está aqui, eu acho que isso é tão importante, né? E como a gente conversa, né, eu e a Vi, a gente vê que quando a gente coloca alguma coisa sobre isso, a gente tem muitas respostas, muitas perguntas, muitos comentários, muita audiência, vamos dizer assim, né? Por quê? Graças à internet, eu acredito, né? Porque antes eu acho que ficava mais para o pessoal da psicologia mesmo, né? Esses estudos. Eu mesma desconhecia. Eu digo que eu desconhecia porque a minha visão do narcisista era uma coisa assim, é uma pessoa vaidosa, né? Como as músicas, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Como diria Caetano, né? Do Caetano, né? Então, assim, eu pensava uma pessoa vaidosa, uma pessoa que tem um amor próprio, muito empoderada, né? Gente, não é isso. Não é isso. A gente vai conversar sobre as características ao longo da live. Mas eu acho que uma das principais ferramentas para a gente lidar e superar, consequentemente, é o conhecimento. É a gente saber como é, reconhecer e falar, cara, é mesmo, essa pessoa tem esse transtorno, é um transtorno de personalidade. A pessoa não vai mudar, não é verdade, Vi? A gente acha que a gente vai mudar a pessoa com o nosso amor, com a nossa compreensão, com a nossa tolerância. Aí eu tô falando mais de relacionamento afetivo, amoroso, né? Mas não se iluda, gente, já vamos começar dizendo isso. Não se iluda, presta atenção, porque às vezes a gente acha, isso é uma característica importante do relacionamento, né? A gente acha que é a gente acha que não está dando certo porque a gente tem alguma questão, porque a pessoa parece tão perfeita. Já adiantando, o começo de um relacionamento com uma pessoa assim, eu digo sim, por conhecimento, né? Por conhecimento de causa, infelizmente, né? É tudo maravilhoso. É o príncipe encantado, né? Porque eles fazem sim um espelhamento, eles analisam o nosso comportamento, os nossos valores, as coisas importantes para a gente. E aí eles falam tudo que a gente quer ouvir. Então, eu lembro que quando eu conheci uma pessoa assim, eu dizia assim, não tem como não se apaixonar. Ele é perfeito. Ai, meu Deus. Então, gente, por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente tem que usar, eu acho que a gente tem que usar a nossa dor para alertar pessoas e para ajudar, porque graças a Deus eu fui muito ajudada, né, pela minha amiga, e graças a Deus é psicóloga, pela minha terapeuta também, graças a Deus eu sempre digo, né, que eu sou terapeuta, mas eu faço terapia,
né? Claro, a gente tem que ter uma coerência, né? Como é que a gente vai cuidar dos outros se a gente não tá bem? Né? A Vivi, psicóloga, então a gente conversa muito, muito, graças a Deus. Então, assim, gente, às vezes a gente precisa de ajuda para reconhecer um transtorno desse, uma pessoa assim, perto da gente. Sim. É interessante porque eu não conheci, felizmente, acho que felizmente, a, a pessoa que a Karina se relacionou. Entretanto, eu vi algumas características muito marcantes do narcisismo. Então, como eu não conheci, não foi meu paciente, eu não posso diagnosticar. Mas eu falava, nossa, cara, essa pessoa, esse mocinho querido, tem alguns traços que me lembram um transtorno narcisista. E aí ela foi aos poucos identificando, realmente, tem todos os traços, né? E a importância de como amiga a gente ir alertando aos poucos e não falar, não, olha, para de ser tonta, para de ser manipulada, porque a pessoa não vai entender. Quando está envolvido, a pessoa não entende. E por isso a gente precisa reconhecer os sinais, né? E os sinais deixam a pessoa que está passando, a vítima, que está passando por um relacionamento tóxico, muito confusa, porque esses sinais vão se tornando gradualmente parte da dinâmica do relacionamento. Então você não sabe se aquilo é real, se você que está fantasiando, ou se a pessoa quis dizer, mas a pessoa ela é tão boa, porque ela está fazendo isso, né? Deve ser eu que estou muito paranoica. Então, reverte. Uma pessoa narcisista sempre vai reverter a culpa para você. Então, os sinais de reconhecimento de um narcisista é muito importante, né? Os sinais são manipulação emocional, a falta de empatia. A Karina já falou que uma vez ela caiu e ele riu. Olha só a falta de empatia. Em vez de perguntar, você está bem, como você está, começou a gargalhar da queda dela. Constante necessidade de validação. Então, são pessoas que vão falar, ai, não sou tão boa, não sou tão bom assim, ai, minha irmã sempre foi a mais querida da minha mãe, nossa, meu pai sempre gostou mais do meu irmão. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, ele só quer a sua validação. Não é uma questão de autoestima, porque eles têm muito. E dá para perceber. Quando você não está envolvido, dá para perceber a diferença de um problema de autoestima e de um problema de validação para um narcisista. Porque ele depois fala, não, realmente eu sou bom. Então, é uma desvalidação com uma validação. É muito confuso. Quem está passando por um relacionamento tóxico com narcisista é muito confuso.